se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Boitatá de Montes Claros. A estrada de terra cortava o cerrado como uma cicatriz esquecida. Naquela noite abafada de outubro, o ar parecia denso, como se o próprio tempo recusasse a seguir em frente. Zé Targino, um velho tropeiro que conhecia cada canto da região de Montes Claros, guiava seu cavalo com passos lentos, os olhos atentos ao mato alto dos dois lados. Ele sempre evitava cruzar a mata à noite, mas algo o forçou a quebrar essa regra ancestral. O som do mato se calando de repente foi o primeiro aviso. Os grilos cessaram, os sapos silenciaram, até o vento pareceu prender o fôlego. Foi então que ele viu uma linha de fogo se arrastando entre as árvores, uma luz viva que dançava, queimando sem consumir. Era o Boitatá, diziam os antigos, espírito guardião das matas e vingador dos profanadores. Zé Targino já ouvira essas histórias quando era menino, sentado no colo da avó que mascava fumo e rezava baixo. O Boitatá, ela dizia, era um olho flamejante, serpente de fogo que caçava os que destruíam a natureza, os que abusavam da terra. Mas aquilo era real. A criatura se movia com elegância letal, iluminando o cerrado com uma luz antinatural. O cavalo empinou e empacou, olhos arregalados de pavor. O velho desceu com dificuldade, o coração martelando como um tambor de guerra. O fogo se aproximava, mas o calor não era comum, era como se a alma dele fosse posta à prova, como se cada pecado sussurrado ao vento estivesse agora sob julgamento. Ele tentou correr, mas os pés se afundavam no chão fofo, como se mãos invisíveis o segurassem. O Boitatá parou diante dele, e naquele instante, Zé Targino viu o impossível, rostos humanos nas chamas, gritando em agonia, como se a criatura carregasse as almas dos que ousaram desafiar a floresta. Com um rugido surdo, o fogo se lançou sobre ele. Mas ao invés de queimá-lo, invadiu seus olhos, preenchendo-o com visões de mortes antigas, crimes encobertos, terras profanadas por ganância. A criatura não o matou, mas o deixou marcado. Desde então, dizem que Zé Targino enlouqueceu, vagando pelas trilhas, sussurrando segredos que ninguém quer ouvir. Alguns afirmam que ele foi poupado para servir de aviso. Outros dizem que ele agora é parte do próprio Boitatá, uma extensão do fogo que nunca apaga. Mas todos concordam numa coisa: depois daquela noite, a mata de Montes Claros nunca mais foi a mesma. A cidadezinha de Montes Claros amanheceu coberta por uma névoa espessa, incomum para a época. Era como se os morros ao redor chorassem em silêncio, guardando algo terrível. Os mais velhos cochichavam nas varandas, olhos fundos e desconfiados. Havia cheiro de fumaça no ar, mas nenhum sinal de incêndio. Dona Ruth, curandeira respeitada e temente às coisas que não se explicam, sentiu a mudança antes mesmo do sol nascer. Seu gato preto se escondeu debaixo da cama, e seus espelhos começaram a rachar sem motivo. Ela sabia o que significava: o Boitatá voltará a caçar. E quando ele volta, é porque a terra sangra de novo. No centro da cidade, uma retroescavadeira avançava sobre uma área de mata fechada. Era um novo loteamento, promessa de progresso e lucro rápido. Os homens riam altos, zombando dos avisos, dos mitos, das histórias que chamavam de tolices. À noite, os sons da floresta voltaram. Mas não eram os sons de sempre. Algo rastejava nas sombras, grande demais para ser natural. Um brilho alaranjado serpenteava entre os troncos, e uma das máquinas foi encontrada derretida, como se tivesse sido engolida por lava. O operador, Toninho da Pá, sumiu sem deixar vestígio. No lugar onde a cabine ficava, havia apenas pegadas carbonizadas no chão. A polícia tentou abafar o caso, alegando vandalismo, mas ninguém quis mais trabalhar ali. Só um tolo desafia os mitos da terra, pensou Ruth, acendendo suas velas e cobrindo os espelhos. Quando os espíritos despertam, a única proteção é o respeito, e até isso pode ser pouco. No dia seguinte, as árvores derrubadas estavam de pé novamente. Cresceram durante a madrugada, como se nunca tivessem sido cortadas. Os troncos exalavam fumaça, e as folhas, negras como carvão, sussurravam em línguas antigas. O Boitatá estava ali, e ele não perdoava. A floresta ganhou olhos.
Quem entrava, raramente saía. E os que saíam, voltavam mudos, olhos fixos e úmidos, como se tivessem visto o próprio inferno. Padre Adalberto não era homem de superstições. Seus sermões falavam de fé, razão e disciplina. Quando as histórias do Boitatá começaram a circular com mais força, ele riu alto no púlpito, chamando os fiéis a se afastarem das trevas da ignorância. Mas as trevas, naquela semana, decidiram visitá-lo pessoalmente. Na terceira noite de tempestades secas, relâmpagos sem chuva, trovões sem nuvem, a igreja foi tomada por uma luz avermelhada. As velas apagaram-se sozinhas. O crucifixo principal tombou do altar, rachado ao meio, como se tivesse sido julgado e condenado. E do confessionário ecoaram gritos, gritos de gente que não estava ali. O padre correu, ajoelhado e trêmulo, buscando palavras de proteção, mas sua voz sumiu. E então ele viu, no vitral do altar-mor, as imagens sagradas derretiam, dando lugar ao olhar em brasa do Boitatá. Era como se a criatura tivesse atravessado o próprio véu entre mundos para confrontar o homem que ousou negar sua existência. A igreja queimou por dentro, mas sem consumir nada por fora. O fogo lambeu bancos, imagens, paredes, deixando tudo intacto por fora, mas transformado por dentro. Quando os fiéis voltaram no dia seguinte, encontraram o padre murmurando em uma língua extinta, os olhos fumegando. Ele nunca mais celebrou missa. Passou a vagar pelas ruas, desenhando serpentes em brasa nas paredes, avisando que o fogo vivo não era um demônio, mas um juiz. E que o julgamento da cidade estava só começando. Com medo, a população parou de falar o nome da criatura. Mas os sussurros continuaram, nas paredes, nas árvores, até nos sonhos. Quem ousava escutar ouvia vozes de lamento, como se cada centelha do Boitatá carregasse a dor de 1000 espíritos vingativos. A fé tremeu. E quando a fé treme, a escuridão sorri. A floresta do Fundão, próxima ao Rio Verde Grande, era evitada há décadas. Era dita como terra dos encantados, lugar onde o tempo dobrava e o som desaparecia. Mas quando 6 jovens resolveram fazer trilha por ali, rindo das advertências, o Boitatá teve mais uma chance de mostrar sua ira. Eles entraram com mochilas, celulares, drones e arrogância. Riram dos sinais, dos ossos antigos presos em galhos, dos olhos que os observavam entre as folhas. Postaram vídeos desafiando a serpente de fogo e marcando a localização. Mas quando o sol caiu, tudo mudou. Um silêncio denso se abateu. Os aparelhos pararam. As luzes sumiram. E o calor aumentou sem explicação. Um por um, os jovens foram se afastando, como se atraídos por vozes familiares chamando da escuridão. Gritos ecoaram, abafados por sussurros ardentes. Na manhã seguinte, apenas um deles voltou. Sujo, queimado, olhos completamente pretos. Não falava. Não comia. Só desenhava, obsessivamente, o mesmo símbolo, uma serpente feita de chamas, envolvendo uma cruz torta. No hospital, a única frase que conseguiu dizer foi: "Ele viu a verdade em nós, e nos queimou por dentro." As buscas não encontraram os outros 5. As trilhas sumiram. Os mapas ficaram errados. A mata se reorganizou para esconder os pecados da juventude que zombou do sagrado. O Boitatá não é lenda, disseram os velhos. Ele é a própria justiça da terra. E agora, mesmo os céticos evitavam o lugar. Porque sabiam, o fogo já tinha escolhido sua próxima vítima. E não havia como fugir do olhar incandescente que julgava sem piedade. Nas semanas seguintes, Montes Claros começou a mudar. O céu ficava vermelho ao entardecer, e colunas de fumaça surgiam do nada. Árvores brotavam em calçadas. Animais selvagens apareciam em plena praça central, e desapareciam antes que alguém pudesse reagir. A cidade começava a se dobrar sob o peso de sua própria negação. O Boitatá já não se escondia mais nas matas. Suas luzes percorriam as ruas, refletindo nas janelas, dançando sobre os telhados, observando. Quem o via, sentia um calor que não era físico, era espiritual. Um calor que julgava, revelava, queimava por dentro. Dona Ruth fez um último ritual, no alto do morro da Santa Cruz descalça,
Coberta por cinzas, ela invocou os espíritos antigos para tentar conter a ira flamejante. Mas o Boitatá apareceu. Não como serpente, mas como um olho gigante, em chamas, pairando no céu da cidade. Ele não podia mais ser parado. Ele era agora parte do lugar. As casas começaram a ruir por dentro. Não por fogo, mas por remorso. Portas batiam sozinhas, fotos queimavam nas paredes. O passado emergia com força, crimes antigos, mentiras escondidas, traições enterradas. Era o juízo final, trazido por uma entidade que ninguém quis acreditar que existia. A cidade foi selada por uma névoa permanente. Quem entra, não volta. Quem sai, leva uma parte da maldição consigo. Montes Claros virou um nome sussurrado entre os caminhoneiros, um ponto apagado no mapa para quem tem juízo. Mas às vezes, nas noites mais secas, dá para ver um brilho no horizonte. Como se o fogo nunca tivesse ido embora. E talvez não tenha mesmo. Talvez o Boitatá tenha apenas escolhido sua nova forma, a de uma cidade que arde em silêncio. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode